A escala maior é o alfabeto do músico, e sem ela você vai ter muita dificuldade de tirar música de ouvido, improvisar, fazer composições, tocar de partituras, inclusive se comunicar com outros músicos. Mas calma, nesse vídeo eu vou mostrar para você o que você tem que fazer para dominar esse assunto. Então vem comigo. Então vamos lá, escalas maiores. Entenda de uma vez por todas. A palavra escala tem origem no termo latino scala, que significa escada. Em português, deriva do latim scala, que significa literalmente escada, ou um conjunto de degraus. Essa origem está presente no sentido mais básico da palavra, uma sequência ordenada de elementos, como as notas de uma escala musical ou os degraus de uma escada. A escada ela é composta de degraus. Eu coloquei o desenho aqui para facilitar o entendimento de vocês. Creio que isso vai ajudar bastante a vocês entenderem esse conceito de escala. Da mesma maneira que a escada tem degraus, a escala musical ela é formada por degraus também. E esses degraus nós chamamos de intervalos de semitons, ou intervalo de meio tom. Então, aqui tem o desenho da escala com as 7 notas musicais que a gente conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Reparem que esse último Dó está lá no degrau de cima. Isso significa que esse Dó está mais alto. Em música nós dizemos que ele está uma oitava acima, porque ele está em uma distância de 8 graus, ali do primeiro Dó que está lá embaixo. Ou seja, esse Dó lá de cima ele é mais agudo, enquanto o de baixo é mais grave. Então, ó, suponhamos que eu estou ali no primeiro degrau, esse bonequinho verde aí sou eu, certo? E eu quero chegar ali no Ré. Quantos degraus eu preciso subir para chegar ali no Ré? Primeiro, segundo degrau, certo? Foram 2 degraus. Ou seja, esses 2 degraus, a partir de agora, a gente vai chamar de semitom. E do Ré para o Mi, quantos semitons eu precisei subir? 2, né? E do Mi para o Fá? Apenas 1. E do Fá para o Sol? 2 também. Do Sol para o Lá? 2. Do Lá para o Si? 2. E do Si para o Dó? Apenas 1 degrau, 1 semitom. Pessoal, esse conceito é muito importante que vocês entendam, tá? Essa é uma regra já fixada internacionalmente. Existem essas duas exceções, que é entre o Mi e o Fá, e o Si e o Dó. Vocês precisam ter decorados essas duas exceções, tá? Tanto de maneira ascendente ou de maneira descendente, ou seja, subindo e descendo e subindo. As duas maneiras contam. Entender esse conceito é crucial para afinar o seu instrumento e dominar as escalas maiores. Mas e aí, onde que o tom entra nesse assunto, né? Que o nosso assunto é sobre tom e semitom. A partir de agora, nós iremos chamar a distância de 2 degraus, ou seja, 2 semitons, de um tom. Toda vez que vocês verem 2 semitons, a gente vai chamar de tom, tudo bem? Então vamos voltar à escada aqui, certo? Se eu precisar subir ali os 2 degraus, o que eu vou ter? O tom do Ré para o Mi, tom do Mi para o Fá, um semitom, certo? Do Fá para o Sol, tom. Do Sol para o Lá, tom. Do Lá para o Si, tom. E do Si para o Dó, um semitom. Perfeito? Então, isso é muito importante que vocês decorem, tá? Façam as anotações de vocês para a gente conseguir dominar todas as escalas maiores. Conclusão, a sequência das seguintes notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tem a seguinte estrutura: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E essa estrutura é a que vai dar origem a todas as outras escalas maiores. Não se esqueça, é muito importante que você decore essa estrutura, pois é com ela que formaremos as outras 12 escalas maiores. E por que é tão importante o estudo da escala maior?
Se você dominar todas as escalas maiores, você será capaz de tirar música de ouvido, improvisar com mais facilidade, dialogar com outros músicos, compreender assuntos mais complexos, reconhecer o tom de uma música, criar melodias, ou seja, composição, leitura de partitura e muito mais além disso. E o sustenido e bemol? Aonde que vai entrar nisso? Sustenido e bemóis são símbolos musicais que alteram a altura de uma nota. Eles indicam que uma nota deve ser tocada meio tom acima, ou seja, que é o sustenido, ou meio tom abaixo, que é o bemol. Resumindo, o sustenido ele sobe um degrau. E já o bemol ele abaixa um degrau. Assim como vocês vão ver nesse próximo exemplo aqui, ó. Um sustenido aumenta a altura de uma nota em meio tom. Por exemplo, se você tem a nota Dó e coloca um sustenido nela, ela vira um Dó sustenido. Você estará tocando a nota meio tom, ou seja, um degrau acima do Dó natural. Então temos o Dó aqui, certo? Colocamos um sustenido nela, ela subiu um degrau. Ela está acima da nota Dó, mais abaixo da nota Ré também. Da mesma maneira, um bemol diminui a altura de uma nota em meio tom. Se você tem a nota Ré e coloca um bemol nela, você estará tocando a nota meio tom abaixo de Ré, que seria um Ré bemol. Os graus da escala maior. Os graus da escala maior são os pilares da harmonia na música ocidental. Cada grau representa uma nota diferente da escala e tem uma função única dentro de uma tonalidade. Esses graus são representados como algarismos romanos. Então aqui vocês têm o exemplo da escala de Dó maior, com a sua estrutura de tom, tom, semitom. E em cima de cada nota a gente tem os graus que ela representa. Esses graus eles também recebem um nome técnico. O primeiro grau é tônica, o segundo supertônica, o terceiro mediante, o quarto subdominante, o quinto dominante, o sexto superdominante e o sétimo sensível ou tônica. Então, de maneira prática, vamos lá então para a formação das escalas maiores. Então, nós temos 12 escalas no total, tá? Vamos começar aqui pela escala de Sol maior. Vamos seguir primeiro a ordem dos sustenidos e depois as ordens do bemol, tá? Então, eu fiz um passo a passo aqui para vocês. Esse passo a passo foi criado por mim com a tentativa de facilitar o entendimento de vocês aí na hora de fazerem a própria escala, de formarem a própria escala de vocês. Pelo passo 1, complete a tabela com as notas da escala. Então, vamos supor que a gente quer fazer a escala de Sol. O que a gente tem que fazer? Tá vendo essa tabela 1 aqui em cima? A gente vai pegar a partir de Sol e vai anotar aqui embaixo, ó, Sol. Depois no próximo quadrante aqui, ó, na próxima célula, Lá. E vamos seguir a sequência. Si, Dó. Depois do Dó, que nota que vem, a gente reinicia aqui. Ré, Mi, Fá e Sol. Certo? A única nota que pode repetir é a primeira e a última. No nosso caso aqui, vai ser a nota Sol. E aí, o que a gente vai fazer agora? Passo 2. Somente a primeira e a última nota podem repetir, perfeito. Comece pelas exceções. Vocês lembram do slide da exceção? Comece pelas exceções, que é Mi, Fá, Si e Dó. Então vamos olhar que na estrutura que a gente acabou de preencher. Entre Mi e Fá, está marcando o tom aqui, ó, mas na verdade é um semitom. Lembra lá da nossa exceção? O que a gente tem que fazer para que isso vire um tom? A gente precisa fazer esse passo 4, coloque um sustenido quando a estrutura pedir. Então, toda vez que a estrutura fala que é tom, mas na verdade a gente tem um semitom, o que a gente faz? A gente coloca um sustenido, que é esse hashtag aqui. Ó. Então, pronto, pessoal. A gente tem a escala de Sol maior formada. A escala maior de Sol ela só tem um sustenido. Vamos fazer outros exemplos aqui para vocês entenderem, fixarem bem o conhecimento. Vou fazer com todas as notas aqui, para vocês conseguirem me acompanhar. Vamos fazer com a de Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Vamos seguir aquele mesmo primeiro passo a passo. Então, primeiro a gente completa a tabela, repete a primeira e a última, somente elas, as outras não podem repetir.
Vamos começar pelas exceções. Mi e Fá. Ela deve ter um semitom, mas aqui está o quê? Tom. Então, o que a gente faz? Coloca um sustenido aqui, ó, para que ela vire um tom. E depois a outra, Si e Dó, que é outra exceção. Ó, ela está como tom. Então, o que eu tenho que fazer? Preciso colocar aqui um sustenido. Perfeito? Agora, vamos seguir a estrutura aqui, ó, do início. Entre Ré e Mi, o que a gente tem? Tom. Perfeito. Entre Mi e Fá, natural é semitom. Colocamos o sustenido, virou um tom. Toda vez que eu coloco sustenido aqui numa distância, aqui, eu aumento aqui, mas diminuo a distância aqui da frente. Então, entre Fá sustenido e Sol, antes Fá natural e Sol era um tom. Como agora a gente diminuiu a distância, agora é um semitom. Então, tá certo, bateu com a estrutura. Entre Sol e Lá, tom, não tem nenhuma alteração no sustenido. Entre Lá e Si, tom também. Entre Si e Dó sustenido, agora é um tom, que é a exceção que a gente fez. Dó sustenido e Ré, a gente diminuiu a distância por causa do sustenido. Então, a estrutura está perfeita. Vamos para a próxima escala. Lá, vamos começar preenchendo Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Repete a última, Lá. Agora vamos começar pelas exceções. Si e Dó era um semitom, lembra? Só que a gente tem que transformar num tom. O que a gente faz? Coloca sustenido. Você viu, pessoal? É mais fácil do que parece, né? Qual que é outra exceção? Mi e Fá. É semitom. Aqui está tom. Ó. Então a gente precisa transformar isso num tom, colocando sustenido. Perfeito. Agora vamos analisar a escala do início. Entre Lá e Si, a gente tem o quê? Um tom, tá certo? Entre Si e Dó, era semitom. Transformamos em tom. Perfeito. Entre Dó sustenido e Ré, diminui a distância, virou um semitom. Bateu com a estrutura. Entre Ré e Mi, tom, perfeito. Entre Mi e Fá sustenido, tom, que a gente colocou sustenido. Diminuímos a distância entre Fá sustenido e Sol. Certo? Essa distância diminui por causa do sustenido. Temos que transformar isso num tom. Certo? O que a gente faz? Coloca o sustenido no Sol. Lembrando, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aí, que eu vou responder vocês aí o quanto antes. Posso até fazer um vídeo para poder explicar a dúvida de vocês aí. Mas eu creio que a aula tá bem clara aqui, né? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Então, se você é saxofonista, se inscreve aí no canal. E mesmo se você não for, eu peço sua ajuda compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso vídeo. Próxima. De Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Repetiu o Mi. Comece pelas exceções. Mi e Fá. Tá vendo? Mi e Fá é semitom. Vamos colocar um tom aqui. Agora sim virou tom. Entre Fá e Sol, aumentei a distância aqui e diminuí aqui entre Fá e Sol. Então o que eu tenho que fazer para aqui continuar um tom? Coloco o sustenido no Sol. Diminuí de novo a distância aqui da frente, ó. Sol e Lá. Só que agora bateu. Entre Lá e Si, tom, tá certo. Entre Si e Dó é a exceção, certo? Então o que eu tenho que fazer? Colocar um sustenido aqui. Diminuir a distância entre Dó sustenido e Ré. Vira um semitom. O que eu tenho que fazer para deixar como tom? Sustenido no Ré. Entre Ré sustenido e Mi, semitom. Perfeito, pessoal. Vamos para a próxima escala. Escala de Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. De Si para Dó é semitom. Aqui está tom. O que a gente faz? Sustenido no Dó. Diminuir a distância entre Dó sustenido e Ré. O que a gente faz para continuar o tom? Ré sustenido. Diminuir a distância entre Ré sustenido e Mi. Perfeito. Não precisa mexer em nada. Entre Mi e Fá é a exceção. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o sustenido aqui no Fá sustenido. Diminuir a distância entre Fá sustenido e Sol. Então, o que eu faço? Tem que manter tom. Coloco o sustenido no Sol.
Entre Sol sustenido e Lá, diminuir a distância também. Então, eu tenho que manter tom. Então, o que eu faço? Sustenido no Lá. E diminuir a distância entre Lá e Si. Virou semitom. Escala perfeita, né? Fá sustenido. Olha que interessante. Essa já começa com alteração. Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Vamos começar pelas exceções? Tá como tom, né? Mas é semitom. O que eu tenho que fazer para manter o tom? Sustenido no Dó. Diminuir a distância aqui, ó. Sustenido no Ré. Diminuir a distância aqui, ó. Sustenido no Mi. Isso é para quem fala que não existe sustenido, hein? Lembrando que dentro da escala, quando a gente vai formar a escala, a gente não pode repetir notas. Somente a primeira e a última nota que pode repetir. Por isso que aqui não poderia ser um Fá natural. Né? A escrita. Tem que ser um Mi sustenido. Entre Mi sustenido e Fá, lembra que já existia a distância de um semitom? Virou a mesma nota. Mi sustenido e Fá é a mesma posição nos instrumentos. Então, para ter essa diferença de meio tom, sustenido, aqui no Fá sustenido. Beleza? Agora, eu fiz só o início, né? Fiz do meio da escala. Vamos fazer do início, ó. Fá sustenido para o Sol. Do Fá para o Sol é tom. Agora, do Fá sustenido para o Sol, eu diminuí a distância. Então, para aumentar essa distância e manter como tom, a estrutura, coloco sustenido aqui. A regra importante que vocês têm que ter na cabeça é manter sempre a estrutura aqui, ó, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se você tiver com isso na cabeça de manter essa estrutura, sempre vai dar certo. Vamos lá. De Lá para Si, de Sol sustenido para Lá, diminuir a distância. Então, sustenido no Lá. Do Lá sustenido para o Si, semitom, diminuir a distância, tá certo. Do Si para o Dó sustenido, eu aumentei a distância também, tá certo. E do Dó sustenido para o Ré sustenido, tom, tá certo. Do Ré sustenido para o Mi sustenido, certo. E do Mi sustenido para o Fá sustenido, perfeito, tá certo também. Vamos para a próxima escala. Tá acabando, essa é a última de sustenido. Dó sustenido. Dó sustenido. Ré sustenido. Mi. Vamos lá. Dó sustenido. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Mesma coisa aqui, ó. Vamos para as exceções. Do Mi para o Fá. Perfeito. Não tem que mexer, ó. E do Si para o Dó. Perfeito, bateu. Vamos lá do início agora da escala. Do Dó sustenido para o Ré, eu tenho tom, do semitom, tenho que manter a estrutura de tom. Então, sustenido no Ré. Do Ré sustenido para o Mi, semitom, mas a estrutura é tom. Então, sustenido no Mi. Do Mi para o Fá, Mi sustenido para o Fá, também tem que aumentar a distância. Sustenido, Fá sustenido. Do Fá sustenido para o Sol, ficou semitom, tem que manter a distância de tom. Sustenido no Sol. Do Sol sustenido para o Lá, a semitom, tem que manter a estrutura de tom. Sustenido no Lá. Do Lá para o Si, semitom, tem que manter tom. Sustenido no Si. E do Si para o Dó, também a mesma coisa. Agora que vocês já entenderam sobre as escalas de sustenidos, vamos para as escalas de bemóis. Vamos começar pela escala de Fá, natural. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Lembra que o Fá é o bemol. O bemol, ele abaixa a nota em meio tom. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Fá. Do Fá para o Sol tá certo, tom. Do Sol para o Lá, tom, certo. Do Lá para o Si é tom. Temos que transformar isso daqui em um semitom. Como que a gente faz? A gente tem que diminuir essa distância. Lembrando, se eu colocar um sustenido aqui no Lá,
para diminuir essa distância aqui, eu aumento já essa distância aqui do Sol, essa distância anterior. Por isso que o bemol serve, ó. Com bemol eu vou conseguir diminuir essa distância aqui, ó. Do Lá para o Si virou um bemol. Só que quando eu diminuo essa distância, eu aumento a seguinte. Certo? Então lembra que do Si natural para o Dó era semitom? Agora como é Si bemol, virou um tom. Então tá certo. Dó para o Ré, tom. E do Ré para o Mi, tom também. Do Mi para o Fá, semitom. A estrutura está perfeita. Próxima escala, vamos para Si bemol. Si bemol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol. Então vamos lá. Lembra quando eu coloquei bemol, eu aumentei, diminuí a distância de um, aumentei de outro, certo? Eu aumentei entre Si bemol e Dó. Então tá certo aqui a estrutura. Entre Dó e Ré, tem o tom, tá certo? Entre Ré e Mi é um tom, só que aqui tá semitom. O que eu faço? Coloco um bemol aqui no Mi. Entre Mi, bemol e Fá, eu aumentei a distância também, ó. Eu desci, o Mi estava aqui e eu coloquei o bemol, eu abaixei, né? Eu desci o degrau. Dei esse espaço de 2 degraus entre uma nota e outra. Então tá certo. Entre Fá e Sol, tom. Entre Sol e Lá, tom. Entre Lá e Si bemol, semitom, por causa do bemol que diminuiu a distância. Beleza? Vamos para a próxima. Mi bemol. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi bemol. Então, ó, entre Mi bemol e Fá, eu aumentei a distância, virou o tom. Entre Fá e Sol, tom. Entre Sol e Lá, é tom, mas aqui está semitom. Então, tem que colocar um bemol no Lá. Entre Lá bemol e Si, eu aumentei demais a distância. Ó. Já era um tom. Eu colocando o bemol, ele desce ainda mais o degrau. Então, eu diminuo aqui no Si. Entre Si e Dó, tem que estar tom, tá certo? Entre Dó e Ré, tom. Entre Ré e Mi bemol, semitom. Escala perfeita também. Do Lá bemol para o Si, aumentei demais a distância. Já, do Lá para o Si já era um tom. Agora virou um tom e meio, 3 degraus. Então tem que diminuir aqui no Si. Do Si bemol para o Dó, tá certo? Do Dó para o Ré, semitom, muito bom. Do Dó para o Ré, é para ser tom, é para ser semitom, mas está um tom. Então o que eu faço? Bemol no Ré. Do Ré bemol para o Mi, mesma coisa, bemolzinho aqui no Mi. Do Mi bemol para o Fá, tom, certo? Do Fá para o Sol, tom. E do Sol para o Lá, bemol, semitom. Perfeito. Próxima escala. Ré bemol, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré bemol. Então, ó, do Ré bemol para o Mi, tem 3 degraus. Bemol no Mi. Do Mi bemol para o Fá, certinho. Do Fá para o Sol, tem um tom, então bemol. Do Sol. Do Sol bemol para o Lá, está um semitom. Então, vamos transformar isso num tom. Do Lá bemol para o Si, está a 3 degraus de distância. Vamos colocar um bemol aqui no Si bemol. Do Si bemol para o Dó, tom, certo? E do Dó para o Ré bemol, semitom, perfeito. Vamos para a próxima. Sol bemol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol bemol. Do Sol bemol para o Lá tem 3 degraus. Então, diminui para 2, que é o tom. Do Lá bemol para o Si, 3 degraus. Vamos diminuir para 2.
Do si bemol para o dó, temos 2 degraus, temos que diminuir para 1. Do dó bemol para o ré, 3 degraus, vamos diminuir para 2. Do ré bemol para o mi, tem 3 degraus. Então, vocês, seguindo aquele exemplo da escada, vocês vão ter total sucesso aí para identificar onde tem bemol sustenido. Do mi bemol para o fá tá certo, e do fá para o sol bemol tá certinho também, semitom. Vamos para a última escala. Dó bemol, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó bemol. Dó bemol. Do dó para o ré, tá com 3 degraus. Bemol no ré. Do ré bemol para o mi, 3 degraus. Do mi para o fá, 2 degraus. Só tem que ter 1. Do fá bemol para o sol, 3 degraus. Do sol bemol para o lá, 3 degraus. Do lá bemol para o si, 3 degraus. E do si bemol para o dó bemol está certinho. É isso aí. Olha, se você quer reforçar os seus estudos no saxofone, baixe a minha apostila que está aqui no link da descrição. Informações como essas que foram apresentadas no vídeo, elas estarão presentes nesse e-book. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo vídeo.